Gente, internet caiu, um peteco aqui, mas vamos voltar para a Leia concluir com o tema sobre PNL, que aí fica salvo e depois. Oi, 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 sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, vamos concluir o nosso assunto. A internet caiu, né? Mas enfim, estamos de volta para concluir. De volta! Amém! Então vamos lá, Então, continuando. eu estava falando de Steve Jobs e a internet cai. Fala sério, né? Pois é, o cara, eu acho que ele tremeu no caixão. Ele vai dizer Então, assim, se fosse um Apple, não teria acontecido isso. né? Então assim, na verdade, eu já estava falando de Adão e Eva. Adão e Eva também tem uma representação sobre a maçã, né? Sim, sim. Tem muita gente entrando, vamos esperar um pouquinho. Sim, 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 deixa o pessoal voltar. Então, enquanto isso, vamos falar de maçã. A gente está de vermelho falando de maçã, olha que interessante, né? Nossa, é mesmo, eu trouxe a representação Da da maçã. maçã. Olha, eu não acredito em coincidência, já tem muito tempo na minha vida que eu não acredito. Eu acredito em sintonia. É verdade. Sintonia, sincronicidade, né? O Jung chamou sincronicidade, enfim. Mas é É, isso, estamos aí. então vamos lá. Quando eu fiz a pergunta, se você, o que representa a maçã para você, você me disse Branca de Neve, né? Se eu perguntar para o Steve Jobs, ele vai me dizer Apple. Se eu perguntar para Adão e Eva, ele vai me dizer pecado. E aí, eu te pergunto, quem está certo? Todos, Todos. né? Porque é o que a maçã representa para cada um. Exatamente. Isso é mapa de mundo na PNL. Todo mundo está certo dentro do seu modelo de mundo, entendeu? Sim, sim, sim. Compreendo. Então, assim, como que eu quero que o outro pense igual eu, se as representações dele, tudo que ele viu, ouviu, sentiu durante a vida inteira é diferente de mim, entende? Mesmo, mesmo que seja Tá irmão. travando. E agora? Eu tô te ouvindo bem. Agora, tá bom, vamos lá. Mesmo que seja irmão do mesmo pai, da mesma mãe, cada um viu, ouviu e sentiu de forma diferente. É como se, é o que você falou antes, é como se vivêssemos todos juntos e cada um no seu mundo, criando a sua própria experiência, entende? Sim, Então, o mapa não é o território. Significa ninguém é o dono da verdade. Cada um tem a sua verdade. Então, quando eu troco o mas pelo e, é entender que o mapa de mundo da pessoa está certo para ela. Eu não preciso concordar que é correto para mim, mas para ela é correto. Então tá tudo certo. nossa, tá travando, Leia. Eu tô te ouvindo bem. Pois é, de vez em quando trava. Deixa eu só desativar aqui os comentários, pessoal. E aí depois me ensinaram que tem um jeito da gente desativar os comentários e deixar uma caixa para perguntas. Eu não sei fazer isso, você sabe? Aonde é que Não. aperta? Deixa eu só ver aqui se tem alguns compartilhar, desativar a solicitação para participar de Estão transmissão respondendo ao vivo. estão respondendo que Oh, estão ouvindo a gente bem. sim, sim. Então vamos, continua. Vamos ver se para de Então, travar. então. Então, assim, resumindo, o mapa de mundo é isso. A resposta é certa para quem? Para quem vive. Todo mundo tem a resposta certa dentro das suas representações.
Então, quando eu digo, eu penso que você está certo com a sua opinião, e na minha opinião é assim, eu não estou sendo falso, entende? Eu estou dizendo, no seu mapa de mundo é assim, mas no meu é assim. Nossa, imagine isso dentro dos relacionamentos e do relacionamento que a gente tem mais próximo, que é do casal, né? Nossa, isso faz toda a diferença, com certeza. Então, assim, isso contribui muito. A linguagem na PNL é algo que bloqueia a gente e quem está do lado também. É muito eficaz. E eu consigo muito mais coisas com essa linguagem, pois eu estarei sendo flexível. E na PNL também tem um pressuposto que é o elemento mais flexível do sistema controla o sistema. Interessante. Explique. Porque assim, se eu entendo o outro, se eu sou flexível, o outro se abre para mim. Sim. E não é o que a gente fala, é como a gente fala, né? Às vezes a gente Porque fala a mesma coisa, uma entra e a outra repele. é verdade, exatamente. Uhum. E aí tem uma frase, resumindo tudo, eu até trouxe a frase, é assim, ó, relacionamento interpessoal é uma interação de mapas. Não é de surpreender que seja fonte de grandes emoções. É. Então, ou seja, os relacionamentos é uma interação de mapa. Se eu entendo o mapa do mundo do outro, o relacionamento fica maravilhoso. Em todos os sentidos, né? Então, trazendo aqui para a visão sistêmica, né, que o Bert Helling traz para a gente, que numa relação nunca são duas pessoas somente, são dois sistemas, né? Então, cada um traz o seu sistema de crenças, traz o seu sistema familiar, traz o seu conjunto de experiências e tudo desemboca aqui, né, nessa relação. E a gente vê aí no trabalho, né? E a gente vê aí com o trabalho com as constelações familiares que os traumas que ainda não foram, né, não foram olhados, que muitas vezes está no nível de inconsciência, né? A gente está trazendo esse padrão por conta desse trauma para dentro da relação. E daí a gente, por estar preso ainda ao trauma, a gente não consegue estar numa postura para poder compreender o mapa do outro, porque você não compreendeu ainda nem o seu. Exatamente. Então é isso. É assim, você vê o tanto que a PNL e a constelação são juntas, né? Um dos pressupostos da PNL também é a vida é sistêmica. É, olha só, sempre que chega um conhecimento novo, né, a gente precisa de um tempo para deixar isso assentar, né? Então, eu queria entrar em outra. Você já terminou a parte da PNL, o que você tinha Sim, para sim, trazer? sim. Então, como a gente entrou de novo na live, antes de encerrar, eu queria falar que amanhã, né, hoje a gente está começando essa sequência de lives falando sobre relacionamento. Hoje a gente está falando de uma maneira geral sobre a PNL, que um relacionamento é uma junção de dois mapas ou de dois sistemas, e a gente vai ficar falando aí começando amanhã, nós vamos falar sobre relacionamento de casal, porque semana que vem é o Dia dos Namorados. Então amanhã a gente vai falar sobre relacionamento de casal e sexualidade. Vai vir uma terapeuta tântrica maravilhosa, que ela trabalha, né, nessa área, e ela vai trazer super dicas pra gente também amanhã. E na semana que vem, eu ainda não tenho uma agenda, mas a gente vai falar só sobre relacionamento de casal.
Então, para quem está aí nessa live hoje, fica o convite. E eu queria falar, aproveitar que a gente está com o tempo, e falar com você, Leia, a gente fazer aqui um bate-bola sobre, complementando, né, complementando não, somando ao que foi dito, sobre essa questão de ter razão e ser feliz, né? Então, na relação de casal, a gente vê muito disso. Eu me agarro à minha razão e muitas vezes eu deixo a felicidade escapar entre os dedos da minha mão, né? Como que você acha que a gente poderia fazer, por exemplo, se eu fosse sua cliente e levasse algo assim para você? Olha, Leia, eu tô com um problema sério na minha relação de casal, eu gosto do meu marido, quero ficar com o meu marido, mas acontece que ele me traiu. Como é que eu faço para olhar para isso com o viés da PNL, trazendo aí essas ferramentas para me ajudar a mudar aí alguma coisa para que eu consiga enxergar de uma outra forma? Tem aí alguma sugestão? Sim. Ou um caos para contar? Assim, não, mas já criei aqui. Ótimo, então. Para buscar assim, algum atendimento demora um pouco, mas assim, sistemicamente, quando existe uma traição, o problema nunca é de um só, é dos dois, né? Então, eu identifico o que eu falei em toda a live, eu identifico o que gerou essa traição, né? E uma vez identificado, o que acontece? Tudo que é gerado sobre forte emoção, a representação na PNL é assim, vira um trauma. Então, Sim. Tudo que eu vivi sobre forte emoção, eu usei os 5 sentidos. Eu vi, ouvi, eu senti o gosto, tinha música, sabe assim? Então, primeiro, o que causou essa traição é sistêmico, né? Ela também contribuiu com isso. Ela quer ficar com ele? Quer. Ah, quer? Tudo bem. Então vamos mudar a representação desse trauma. Nós trabalhamos muito na PNL com âncora. O que a âncora faz? Por exemplo, a pessoa geralmente, quando a pessoa quer emagrecer, qual é a âncora dela? Ela quer ficar bonita, né? Quando ela pensa assim, nossa, eu tenho que entrar naquela calça, então naquele biquíni. Naquele fio dental branco. Oh. Então a âncora dela, ela ancora e diz assim, eu vou conseguir. Então, o que acontece? Tudo é ancorado. Nós fazemos âncoras nos nossos sistemas. Quando ela foi traída, ela sentiu, viu e ouviu o que ele fez, certo? Uhum. E aí eu vou distanciar essa traição, ela revivendo isso, revivendo tudo, e colocando no lugar suavizadores de representação, que ok, ele te traiu, mas o que a gente vai colocar no lugar? Sabe? Ah, ele qual é a qualidade dele? Ah, ele tem uma qualidade assim, 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 assado. Então vamos colocar essa qualidade nesse lugar. Me fale outra qualidade, outro atributo dele. Ah, nossa, toda vez que eu faço almoço, ele lava a louça para mim. Nossa, vamos colocar isso aqui? Você entende? Então aquilo vai ficando maior do que a traição. Então eu mudo a representação da traição por uma representação boa. É como se você tivesse... eu entendo isso, mas assim, dentro do que a gente vê na constelação, a gente precisa dar o troco, né? A gente precisa equilibrar. Então isso daí vem depois do equilíbrio, né? Exatamente. Desculpa, então a gente vai lá. Né?
A gente vai lá, não, mas aqui o meu papel é esse mesmo, né? Você está focada na PNL, eu estou no sistêmico. Então é importante saber, pessoal, quem está aqui, que quando a gente é ferida numa relação de casal, o que o Bert Helling percebeu? Que a gente precisa dar o troco. E muitas vezes isso gera muita confusão, porque a gente não é acostumado a ouvir isso. A gente é acostumado assim, dar outra face, né? Você precisa perdoar ou se separar. Mas não, a gente percebe que o Bert, né, percebeu, e a gente percebe nesse trabalho que o que funciona, aí a gente tem que transcender o certo e o errado, sair dessa dualidade. Bom, mal, certo e errado. Exatamente, esse campo, ele é a moral. Quem criou a moral foram os homens. E por questões do interesse de cada um. Então, assim, quando você é ferido pelo seu parceiro ou sua parceira, é importante que você dê o troco. E o que esse troco quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, olha só, porque você é importante para mim, eu me igualo a você. Né? Eu desço ao seu nível. Porque quando a gente fere, vocês podem conferir isso aí dentro de vocês. Quando a gente fere, a gente fica de consciência muito pesada. E o que foi ferido fica de consciência muito leve. Então, um fica culpado e um fica inocente. Então, imagine, o culpado e o inocente, eles não conseguem mais conviver. Então, o equilíbrio está na mão do que foi ferido. Olha só que louco. Só pode haver uma reconciliação se o que foi ferido abrir mão da inocência, for lá, também ferir, só que um pouquinho a menos. Então, se eu fui traída, eu não posso, eu até posso, mas eu não devo trair também porque o outro vai entender que não existe mais amor. Então, eu traí, ela me traiu, então eu também posso trair de novo. Agora, quando eu traio e ela me dá o troco um pouquinho a menos, o que vai acontecer? Poxa, eu traí ela, mas ou ele, né? Porque a mulher também trai, gente, não é só homem que trai. Então, houve uma traição e mesmo assim não foi devolvida na mesma moeda. Porque às vezes a gente acha que por ter sido ferido, a gente pode devolver de qualquer jeito. Então, você vem por cima. Aí, assim não, porque aí o relacionamento acaba. Né? Você vai trocando para o menos, e aí acaba todos os recursos. Então, você foi traído ou traída, se você quer continuar aquela relação, você dá o troco e depois você busca os recursos da ancoragem. Seria esses os passos? Exatamente. Porque ela constelou, ela viu que ela também tem problema, ela teve culpa, assim, né, da traição. Responsabilidade, né? Responsabilidade, Deu o troco. E como aquela emoção, né? Ela viu, ouviu, sentiu, chorou, né? Então a gente tem que mudar as representações. Olha que interessante que aconteceu hoje. Antes de começar a live, né? Eu estava numa ansiedadezinha, sabe assim? Eu falei, ué, mas por que eu tô nessa ansiedade? Porque a primeira live que nós fizemos, lembra? Sim. Foi muito difícil para mim. Muito Tava difícil. Registrado. Então fica registrado. Aí o que eu fiz? Eu falei, opa, peraí, hoje não é live para chorar, é live para ensinar. Hoje é para rir, se divertir. Hoje é para rir, então vamos mudar essa representação. E é impressionante como o nosso cérebro vai lá, ele vai lá e volta, vai lá e volta. É muito louco. Olha só, tem uma pergunta. O que é trair um pouco menos? Olha só, eu não falei trair um pouco menos. Eu falei dar o troco um pouco menos. Então, não é trair um pouco menos. Aquele exemplo que você dá do cara que deu o carro para a mulher, bem legal, sim, no curso. Sim, eu vou dar esse exemplo agora. Então, vou contar uma história aqui para vocês de uma situação assim.
a mulher foi traída e ela estava aí nessa dor, né? E ela foi para um evento de constelação. Então ela chegou lá e colocou essa questão. O facilitador falou para ela o seguinte: olha, você precisa dar o troco. Aí ela falou: mas como, doutor? Eu não posso dar o troco porque eu sou uma mulher muito católica. Então ele falou assim: bom, você quer ele? Ela falou: quero, eu quero ficar com ele. Mas eu tô muito magoada, do jeito que tá, eu não vou conseguir. Então, ele falou: então você precisa dar o troco. Aí ela falou: mas como que eu vou dar o troco? Ela falou: ai, o marido é seu. É você que tem aí a dosagem de saber o que é um pouco a menos, né? Em relação à traição. Então ela foi embora dali, muito brava com ele. E daí ela voltou em um outro evento e foi lá contar para ele, dar o feedback, né? Aí ela falou: olha, o senhor falou que eu tinha que dar o troco, e daí eu fiquei pensando como é que eu ia dar o troco sem pecar, né? Porque eu sou muito católica. Aí ele falou: então, e aí, como é que foi? Ela falou: ó, todo ano eu comprava um carro popular, um carro barato. Esse ano eu fui lá e comprei uma Hilux para ele pagar. Claro, era um casal que tinha uma condição financeira. Então isso foi pesado para ele? Pode ter sido. Se ele tinha muito dinheiro, não foi tanto. Mas para ela, serviu para ela. Compreende? Então ali ela lavou a alma. A partir dali, o Bert Helling diz o seguinte, que a felicidade é uma escolha. Então, no momento que você dá o troco, ali cessa. É como se você botasse uma pedra. Vai ser um esforço, porque aquilo não vai se apagar. Aí é onde você vai entrar com outros recursos. No caso, o que a Jusileia está falando aqui da PNL, que é você ir trazendo outras imagens, como se você tivesse um quadro, né? O quadro da traição, numa tela, pintado. Seria isso? Aí você Exato. vem suavizando, fazendo uma nova pintura, toda vez que você se lembrar daquilo. Exatamente. Então é basicamente isso, né? Então acho Exato. que eu por hoje eu já disse o meu recado hoje, você. Eu também. E se você tivesse com que frase você finalizaria essa live, assim, não só da PNL, mas assim, quem tem uma dificuldade de se relacionar, quem está em busca de uma solução para um trauma, para uma dificuldade, para um padrão de repetição que está aí roendo essa pessoa. O que você, enquanto terapeuta e cheia de recursos aí, você diria para quem está aqui, essas 21 pessoas que estão nos ouvindo? Geralmente, nós colocamos, eu preciso fazer alguma coisa para mudar alguma situação, né? E muitas vezes, já continuando aqui na linguística, por que se pergunte, por que você mude, na verdade, a linguagem? Eu não preciso, eu quero. E por que eu quero? E aí nós podemos, sabe, fazer o quê? Quando a gente tem uma situação assim, que a gente está sem saber, né, muito que caminho tomar, eu posso imaginar as coisas resolvidas, criando já representações. Eu posso estar assim na pior situação e eu começo a criar uma representação de uma situação boa, entende? E Sim, aí, quando eu começo a criar, as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque eu escolho. É o que eu falei lá no início, né? Eu escolhi, eu quero, e as coisas começam a acontecer. E isso é fácil? Não. Ah, eu conheço todas as terapias e é fácil a gente sair da situação? Não. Mas começa com uma
escolha. Eu querer. Leia, muito interessante que você está trazendo essa finalização, porque está de acordo. Olha só, eu gravei um áudio para o Telegram hoje. Inclusive, pessoal, quem quiser entrar lá no canal do Telegram, é Escola de Constelação Familiar, BSB. Todos os dias eu posto assim alguma percepção muito profunda. Então fica aí para quem realmente quer saber um pouco mais esse canal aí. E hoje eu falei exatamente sobre isso, sobre o poder, inclusive a frase foi essa, o poder da escolha. E aí, eu vim lá do Sara, né? Porque eu fui hoje lá numa consulta para ver aqui minha lombar, que tem uma hérnia de disco. Então eu vim com o Jacques e eu vim falando isso com ele, né? Eu falei, amor, a gente sempre pode escolher. E olha o poder que eu tenho quando eu digo assim, eu escolhi isso. Então eu falei para ele, eu olhei bem no olho dele e falei assim, eu escolhi ficar com você há 20 anos atrás. E hoje eu ainda escolho ficar com você. Independente das circunstâncias, independente do que aconteça, eu escolho. E no momento que eu escolho, eu estou apta a arcar com as consequências da minha escolha. Então, essa questão de você escolher, ela te dá todo o poder. Inclusive, se você tiver no casamento horrível, você pode dizer assim, eu estou nesse casamento horrível porque nesse momento eu escolho ficar aqui. Ou então porque eu ainda não encontrei uma saída. Então eu escolho ainda ficar porque eu não vejo uma situação melhor. Então quando você diz isso, ainda, porque quando você assume para você esse poder de escolher, pode ser uma horrível, mas pode ser uma escolha muito boa, que é o caso do meu relacionamento. Mas quando você diz, eu escolho estar aqui, é como se em algum lugar, em algum lugar abre-se um caminho aonde você pode trilhar. Enquanto que se você diz assim, eu estou nessa situação porque tal pessoa, porque eu não consigo, porque eu não vejo uma saída, você perde toda a sua força. Então, Exato. quando você... Então, esse é algo que eu digo para vocês, pessoal. Comecem a falar isso. Eu estou nessa situação, eu estou gorda porque eu escolho estar gorda. Com o que eu como, com os meus hábitos. Meu casamento está ruim e eu estou nele porque eu escolho. Porque se o casamento está ruim, você pode escolher fazer alguma coisa para melhorar ou não fazer nada. Mas o não fazer nada também é uma escolha. Então, você tem o poder nas suas mãos quando você assume que você está nessa situação porque você escolheu. Mesmo que você esteja sendo movimentado por uma dinâmica sistêmica que você não consegue identificar o que é. Mas ainda assim, no final, a escolha é sua. Faz sentido? Total sentido. Quando eu escolho, é o primeiro passo. Tudo acontece. Exato. Então é isso, eu queria finalizar com isso, pessoal, porque quando a gente deixa a direção da nossa vida na mão do outro, não, eu estou numa situação ruim, estou desempregado, porque a culpa é do governo, a culpa é disso, é daquilo, é da situação do país, é da pandemia, sabe? No fundo, a escolha é nossa. Se vocês pensarem, por exemplo, na época da escravidão, né? Pode-se dizer, não, mas os negros não tinham escolhas. Será? Quantos preferiram morrer a se submeter a determinada situação? Então, assim, eu estou dando um exemplo de que nós sempre podemos escolher, mesmo em situações onde parece que a gente não tem escolha. A gente tem escolha de ir ou de ficar, de fazer ou de não fazer. A escolha sempre vai ser nossa. E olha que interessante o que você falou. Quando eu coloco a culpa no outro, o que meu cérebro entende? Enquanto o outro não mudar, eu vou ficar assim. Então o cérebro fica esperando o outro mudar. Isso nunca vai acontecer. Nossa, essa fecha, né? Porque olha a relação de casal. Meu marido é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Nossa relação é assim porque meu marido faz assim, faz assim.
porque a minha esposa faz assim, faz assim. Aí vem o que Gandhi diz, né? Seja a realidade, seja a mudança que você quer no mundo. Exatamente. Então é isso, Leia. Eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer pelo esse tempo da sua vida que você disponibilizou para a gente, para sintetizar aí anos de estudo, de dedicação, que eu sei que é assim. A gente estuda e a nossa forma de demonstrar gratidão por tudo que a gente tem oportunidade de ter acesso é passar adiante. Então, eu acredito que foi isso que nós fizemos aqui. Sim, sim. Obrigada a você pelo convite, tá? E obrigada a todos que participaram. Tá, e vai ficar salva aí no feed da escola, né? Se para quem chegou depois e quiser ver a live toda, acho que ela vai ficar em 2 pedaços, porque caiu a internet. Tá bom? Então, um beijo para cada um que veio. E amanhã a gente tem a live sobre relacionamento de casal e sexo, né? Que é algo que interessa a todo mundo, pelo menos eu acho. Tá bom? Então, amanhã às 20h22, eu aguardo vocês aqui, tá? Então, um beijo, cunhada. Fica com Um Deus. beijo. Um beijo aí em todo mundo, tá? Tchau. Tchau.